Bom dia, senhores e senhoras procuradores de justiça. O material que eu tinha que colocar. Estamos dando início à segunda sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Faremos a conferência do quórum na forma do artigo 8º do Regimento Interno, anunciando a presença dos seguintes Procuradores de Justiça. Doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, doutor José Maurício Carneiro, doutora Maria Neves Feitosa Campos, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, doutor Marcos Tibério Castelo Aires, doutora Lúcia Maria Bezerra Gurgel, doutora Maria José Marinho da Fonseca, doutor Manuel Lima Soares, doutora Vângela Fontinelli Pontes, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, doutora Edneia Teixeira Magalhães, doutor João Eduardo Cortez, doutor Antônio Firmino Neto, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira, doutor Léo Charles Henri Bossá II, doutora Lorraine Jacó Molina, doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho, doutora Antônia Alsuérdia Silva de Andrade, doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães, doutora Rita de Cássia Menezes, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, doutora Sônia Maria Medeiros Bandeira, doutor Antônio Irã Coelho Sírio, doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, não, doutora Maria de Fátima Correia Castro, e registrando que estão em gozo de férias, doutor José Wilson Salles Júnior, doutora Fernanda Maria Castelo Branco, doutora Isabel Salustiano Porto, doutora Maria de Fátima Pereira Valente. Por motivo de força maior, doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão não está presente. Doutora Carmelita está no Tribunal de Justiça, doutora Luzanira está no gozo de licença luto, doutora Ângela Góes também falta justificada por motivo de saúde, doutora Águida está no Tribunal de Justiça, doutora Isabel e doutora Fátima Valete Férias, já foi mencionado, doutora Nádia Costa com problema de saúde, também falta justificada, doutora Elizabeth Maria Oliveira tem um compromisso institucional que também justificou a sua ausência a este ato. Senhor presidente, Lorai, só por uma questão de justificativa antecipada, eu hoje tenho Tribunal de Justiça à tarde. Então, quando for mais ou menos 11 horas, 11h15, eu tenho que me retirar. Eu quero pedir logo a permissão de Vossa Excelência, para não atrapalhar os trabalhos se estivermos em alguma discussão, algum debate. Feito o registro, Excelência. Obrigado. Obrigada. Totalizando, então, 28 procuradores de justiça, verifica-se a existência do quórum legal para a abertura da sessão. Quero aqui registrar a presença do excelentíssimo senhor, promotor de justiça, doutor Eliano Rebouças Júnior, que muito dignamente representa a Associação Cearense do Ministério Público. Quero também aqui registrar a presença da secretária dos órgãos colegiados, doutora Flávia Nemberg. Deliberação acerca das atas. Temos aqui a primeira sessão ordinária, realizada no dia 15 de janeiro de 2020, a segunda sessão solene, realizada no dia 15 de janeiro de 2020, a terceira sessão solene, realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, e eu coloco as atas em discussão. Combinado. Não havendo interesse em discutir as atas, submeto-as à votação, seguindo a ordem de antiguidade. Senhor presidente, eu só queria comunicar que no mês de janeiro eu estava de férias, portanto, as atas
relativas ao trabalho do mês de janeiro, eu irei me abster. Pergunto aos senhores e às senhoras se é necessário fazer a submissão e a consulta nominal, se nós podemos dar por aprovadas as atas. Então, diante da manifestação do colegiado, eu declaro que o Colégio de Procuradores, por unanimidade, deliberou pela aprovação das atas sem emendas. Excelência, com a minha abstenção, também estava de férias. Registrada, Excelência. Então, comunicações do Procurador-Geral de Justiça. Eu vou pedir à Secretaria dos Órgãos Colegiados que informe ao Edson, secretário de Administração, para que ele suba, para que, durante o momento final da sessão, nós possamos exibir para os senhores aqui o andamento das obras da nova sede da Administração Superior no Cambeba, que foi requerimento feito neste colegiado. Então, ao final da sessão, eu queria a atenção dos senhores para que a gente pudesse fazer aqui a exposição de como anda a obra e qual é a previsão, o cronograma, inclusive, da sua entrega. Uma segunda comunicação que eu gostaria de fazer aos senhores e às senhoras é um assunto que já foi muitas vezes debatido nesse colegiado, que é a respeito da identificação nominal das promotorias de justiça. Houve a modificação, e essa modificação passou a contemplar as promotorias de justiça apenas pela ordem da sequência ordinal, né? E isso tem causado desagrado aos colegas promotores e procuradores que tinham, no passado, a identificação das suas promotorias de acordo com as suas áreas de atuação. A própria cidadania também tem interesse legítimo de conhecer, saber onde buscar o Ministério Público em cada promotoria, em cada órgão de execução, de forma corretamente identificada. Então, nós tomamos conhecimento que, no processo número 22.741/2018, a doutora Sheila Pitombeira deu a sugestão de que a denominação das promotorias fosse feita ainda com a sequência ordinal, mas com a indicação, logo em seguida, da área de atuação respectiva. E digo aos senhores que a intenção da Procuradoria-Geral, e submeter também aos senhores, é de que nós sigamos isso como um padrão, para atender não apenas aos colegas, mas aos cidadãos que querem identificar com mais clareza qual é a atribuição de cada órgão de execução do Ministério Público. Então, eu acho que isso já foi muitas vezes debatido aqui, é um anseio da categoria, é um anseio da cidadania, e nós queremos colocar para os senhores aqui essa matéria para ouvi-los, tá certo? Dizendo que essa é a intenção da Administração Superior, fazer constar a numeração na sequência ordinal, mas também com a indicação da área de atuação, como foi feito nesse voto que eu mencionei da doutora Sheila Pitombeira. Excelência, eu peço a Vossa Excelência a palavra. Eu fui a relatora, né, desse processo, e a doutora Sheila pediu vista, e eu refleti e realmente acolhi integralmente o voto da doutora Sheila. A matéria foi bastante discutida, e adianta, Vossa Excelência não estava presente, mas, como eu disse, o primeiro voto, quando nós tomamos essa decisão, foi um voto muito pensado, muito refletido. Na época, foi necessário, porque havia promotorias que não tinham praticamente mais acervo, né? Outras estavam assoberbadas. E outra coisa, como alguns colegas ressaltaram, poderia ter sido um avanço, né? Porque nós modificávamos aqui mesmo, como a lei nos permite, não as atribuições do promotor, mas as tarefas das promotorias, de acordo com as necessidades, né, com todo respeito ao princípio do promotor natural. Esse colegiado, né, doutora Idalara, continua, né, com essa atribuição. Isso, né? Isso. Nosso parlamento, que é este órgão, continua com essa atribuição. O que eu sugiro é que nós, para além da numeração ordinal, tenhamos a indicação da área de atuação. Pois eu acolhi integralmente, e o colégio também acompanhou por unanimidade. Sim, uma palavra que as inscrições, doutor Manuel se inscreveu, doutor Pinheiro, doutora Magnólia. Pois não. Sim, senhor procurador. Senhor presidente, pediria minha inscrição também. Só um instante. Apenas para dizer que essa matéria
foi discutida na reunião anterior do órgão especial. É matéria do órgão especial. Certo. O senhor, estamos aqui no colégio, o senhor falou que a administração acolhe, e isso é muito bom, mas só para lembrar... Submeter ao órgão, o senhor falando. Tá bem. Só para lembrar que essa matéria ela é da competência do órgão especial. Então fica apenas como uma informação de que eu submeterei ao órgão. Uma informação, o que é muito bom, muito bem. Porque, salvo engano, foi a primeira promotoria a receber essa regulamentação após a lei, salvo engano, não é isso? Do voto. Isso. Que estão em pauta. Essa foi a primeira deliberação. É isso mesmo. Foi a primeira deliberação e outras estão em pauta. Então, é muito bom que tenhamos discutido e discutimos bem aqui no órgão e já houve essa deliberação. E é muito bom ouvir do Procurador-Geral que a administração acolhe essa decisão do órgão. Então, será mais fácil daqui para frente enfrentarmos essa questão em relação às outras promotorias. Mas é uma matéria do órgão especial. Muito obrigado. Entenda, acolha a sugestão de Vossa Excelência. Pela ordem de inscrição, doutor Pinheiro. Excelência, só uma pergunta. Me diga por bondade, como fica o nome de uma dessas promotorias modificadas? Só para compreender. Doutor Pinheiro, seriam aqui as 106ª e 107ª Promotorias de Justiça, né? E passaria a ser denominada de 106ª Promotoria de Justiça, hífen, Corregedoria de Presídios e Penas Alternativas, e 107ª Promotoria de Justiça, hífen, Corregedoria de Presídios e Penas Alternativas, para que o cidadão saiba qual é a área de atuação destas promotorias. Mantém-se a numeração, mas se indica qual é a área de atuação. Satisfeito. Doutora Magnólia, pela ordem de inscrição. Pois não. Bom dia, Ministério Público. Bom dia, colegas. Desculpe, doutora Magnólia. Pois não, fique à vontade. O senhor botou naquele dia que o procurador está encampando aí a sua ideia. Na frente. Doutora Magnólia. Obrigado. Os colegas têm ciência, e todos nós temos ciência, da legislação. A última lei, que é a Lei 16.681, que deu uma nova estrutura para o Ministério Público. Nessa legislação, Excelência, quando ela deu essa nova estrutura, que colocou os números, ela tem um anexo. Nesse anexo, tem todas as promotorias, procuradorias, existe um anexo. Se existe um anexo, nós sabemos que o anexo é um acessório da lei. Então, esse anexo ele pode ser modificado, certo? Pode ser acrescido. E o que se advoga aqui, e claro que já tem um estudo, que eu falei isso no passado para o doutor Plácido, então já tem um estudo de modificação desse anexo. O anexo é colocando aonde deve ser colocado essas promotorias de justiça. Por exemplo, as duas que o senhor citou são especializadas. Se são especializadas, a execução já está na própria Lei 72 e outras já estão na lei com essa nomenclatura, com esse nome, né? Então, se quer acrescentar a outras e a outras, nós temos o anexo. A pergunta que se deve... o anexo. Seguir o anexo. Não estou dizendo que não pode, seguir o anexo. A pergunta que se faz é o seguinte: um anexo de uma lei se modifica mediante outra lei, mas existe jurisprudência nos tribunais que permite, não modificação, mas acréscimo mediante resolução. Acréscimo mediante resolução. É claro que em 2 processos em andamento o senhor já concordou, mas seria bem mais adequado que o senhor verificasse o anexo, que já está em estudo, pela sua assessoria, porque eu entendo que a assessoria é a continuação do procurador. Claro. Então, a assessoria anterior já tem esses estudos. Já começou o estudo, porque, à época, eu participei, aliás, eu fui uma das primeiras a dizer que deveria ser adequado o anexo, conforme fosse a realidade, a adequação. Se coloca em andamento e podemos fazer a adequação do anexo. Então, eu gostaria que o senhor desse uma olhada no rascunho do anexo e, se fosse possível, acrescentasse a identificação aonde for necessário, não esquecendo que onde for necessário, não esquecendo que o Ministério Público é dividido em promotorias de justiça e promotorias especializadas. As especializadas, adequadamente, têm que ter um nome de identificação.
As demais têm que atender ao Ministério Público, porque o que se advoga no Brasil todo é que se conheça o órgão Ministério Público. O órgão Ministério Público. Então, hoje, tudo que se faz é o Ministério Público, o Ministério Público. No passado, o que se fazia era a promotora da família, a promotora da execução. Por quê? Porque, no passado, tinha-se uma vinculação ao Poder Judiciário, e essa vinculação não existe mais, já foi retirada da nossa legislação. Hoje, nós somos independentes, nós não temos vinculação. Então, hoje, nós podemos, sim, acrescentar no que for necessário e conveniente ao Ministério Público, as especializadas, com base nesse anexo. Modificação de anexo, mediante resolução, não é modificar, é acrescentar, isso é permitido. Modificar, teria que ser modificação por lei. Por lei. Então, a última sessão que houve do órgão especial, eu estabeleci esse debate, mas não foi possível. Não foi possível. Então, já que o senhor veio estar com esse bom pensamento, que, por incrível que pareça, era o mesmo pensamento do doutor Plácido, ele não fazia obstáculo a essa colocação. A gente colocou, essa legislação ela foi pensada, está colocada como anexo, para poder fazer essa adequação, mas ciente de que nenhuma promotoria pode ser mais um adendo, um apêndice de uma vara da família. Eu trabalho na vara da família. Não. É denominação nossa. Não, é uma ação nossa. Então, qualquer que seja a sua proposta, que seja estudada dentro do anexo. Dentro do anexo. É claro que eu sugiro até a Vossa Excelência a avocar esses processos que estão em andamento, os dois que foram pedidos vistas pela a doutora Sheila, que estão em andamento, ou outros que falam acerca dessas atribuições, para que o senhor faça o estudo do rascunho do anexo e faça a adequação. E confirme, porque nós estamos aqui com processos que vêm do Procurador-Geral, doutor Plácido. Certo? Então, que o senhor disse assim, olha, eu vou adequar ao meu pensamento, à minha gestão, então vamos propor as modificações, começando por esses que estão em andamento, mas está aqui. Porque aí a gente aprova o anexo logo completo e pronto. Então, essa é a nossa sugestão. É a sugestão legislativa, uma sugestão que já consta lá, que é um trabalho que já está em andamento. Eu pedi até à nossa vice-procuradora, a doutora Ângela. Doutora Ângela, a senhora verificou, existe esse anexo, esse estudo de anexo? Existe o estudo de anexo. Doutora Magnólia. Só porque assim, essa matéria vai ser levada, o doutor Manuel até esclareceu, vai ser no órgão especial. O senhor vai levar para o órgão especial. Mas o senhor usou como comunicação ao Colégio de Procurador. Sim, e isto é uma comunicação que o senhor não está usando como um debate jurídico dentro de um processo. O senhor está fazendo uso da palavra de comunicação. Isso. E por esse motivo eu estou tomando conhecimento como comunicação. E como comunicação, eu estou dando a sugestão, e é evidente que o órgão de competência é o Colégio de Procurador. Qualquer bebê ou criança sabe disso. Certo? Então, quando o senhor levar para seus estudos, que pense que no nosso último livro está a lei com anexo. E também, no rascunho, tem um anexo no seu gabinete, que seja realmente pensado para a adequação conveniente ao Ministério Público. Não é conveniente ao Poder Judiciário, não é seguindo a organização judiciária, nada disso. E só no que for necessário. Obrigado. É só uma sugestão. Para esclarecer, tá certo? Senhor presidente, só que tem uma ordem de inscrição, só que para responder a doutora Magnólia, como comunicação, eu apenas indiquei que a administração acolheu o entendimento da doutora Sheila nesse procedimento, tá certo? Vai levar em consideração o que a senhora falou, tá certo? Para propor ao órgão especial, tá certo? Que doravante as promotorias tenham, para além da ordem numérica, também a indicação da área. Sim. Obviamente, dentro do que for decidido com a autorização legal e competência do órgão especial do Colégio de Procuradores, tá certo? Apenas eu informei para os senhores que a administração assentiu com o que a doutora Sheila colocou nesse processo aqui, tá certo? E entende, inclusive, o avanço que aconteceu de nós termos condição de deliberar isso aqui neste nosso parlamento local e não no parlamento estadual. Senhor presidente, doutor Ziete se inscreveu. Eu ouvi aqui atentamente. Pois não. A doutora. Só que o doutor Ziete se inscreveu. Dessa lei. É rápido. O anexo faz parte da lei. Claro. Então, esse anexo só pode ser modificado por lei. Claro, doutor Tibete. Né? Esse anexo só pode ser modificado. Do que se trata, acho que a doutora Sheila explicou isso no voto dela. Anexo, e falando em resolução, eu digo não. Tem que ser por lei. Doutor Ziete. Senhor presidente, meu bom dia.
bom dia ao Ministério Público, bom dia à sociedade cearense que nos assiste pelo canal do YouTube. Eu, primeiro, quero parabenizar a administração por ter tomado essa decisão, lembrando que eu discuti essa matéria aqui enquanto integrante do órgão especial e fui voto vencido. Prefiro ser voto vencido. E, às vezes, o voto vencido, mais à frente, se vê que tinha razão. Mas, por ser a primeira oportunidade, perante o órgão maior, colegiado de procuradores, para dialogar com Vossa Excelência, eu trago aqui para Vossa Excelência, não como matéria de conhecimento, mas vários questionamentos que eu pretendo fazer a Vossa Excelência e a sua gestão. E eu indago se esse seria o momento ou se seria... Nós estamos aqui ainda nas informações do Procurador-Geral. Nós temos as informações dos exatamente. Então, eu gostaria de ter a palavra para fazer vários requerimentos à Vossa Excelência no momento adequado. Muito obrigado. Estará, com certeza. Se não temos mais nenhuma inscrição, queria registrar aqui as presenças da doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, doutor Luiz Eduardo dos Santos, que estão na sessão. Matérias para apreciação. A Secretaria dos Órgãos Colegiados, em atendimento à sugestão da Procuradora de Justiça, doutora Maria Neves Feitosa Campos, sugere a alteração no calendário das sessões referentes ao mês de abril, alterando a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 22 de abril de 2020 para o dia 15 de abril de 2020, evitando, assim, choque com a sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu coloco a sugestão em discussão e indago aos senhores se há alguma inscrição em relação a esta sugestão feita pela doutora Neves. Não havendo discordância, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprovou a modificação do calendário e os expedientes serão cumpridos pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Matéria de conhecimento. Indago aos senhores se o colegiado dispensa a leitura dos processos de conhecimento que constam conforme a pauta. Assim, todos, tomando conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Comunicação dos senhores procuradores e passo a palavra pela ordem de antiguidade, a quem tenha interesse de fazê-lo. Consultando pela ordem de antiguidade se algum dos procuradores se inscreve para fazer alguma comunicação. Sim, já é o encerramento da sessão do colégio. Já. Sim, eu gostaria de... Senhor presidente, eu tenho vários requerimentos para fazer, antes de encerrar a sessão. Estou só seguindo aqui a ordem de atividade, doutor Ziete, mas vai chegar já no senhor. Tudo bem. Doutora... Propor um voto de pesar para a nossa colega, doutora Luzanira, pelo falecimento do seu esposo ontem, a ela e a toda a família. Só isso. Todos lamentamos e eu pergunto ao colegiado se acosta ao voto de pesar da doutora Idelária. Então, por unanimidade, o Colégio de Procuradores de Justiça emite o seu voto de pesar à doutora Luzanira Formiga pelo passamento do seu Obrigada, esposo. só isso mesmo. Consulto aos demais pela ordem, se alguém tem alguma comunicação. Se não, já sei que o doutor Ziete tem, doutor Léo Bossá tem comunicação. Bom dia a todos. São duas comunicações. Uma, Excelência, é em relação ao nosso SAGE-MP. Nós estamos... eu fui abordado, interpelado por um advogado de uma parte, e eu vi realmente que ele tinha muita razão no pleito. O que é que acontece? Quando nós somos, atualmente, o NUCIRV antigamente dava ciência das sentenças e dizia que se queria recorrer ou não das decisões. Quando ele não queria recorrer, o NUCIRV fazia uma cota dispensando o prazo recursal. Atualmente, nesse novo sistema adotado, cada procuradoria, individualmente, analisa o resultado, o acordo, se ele é favorável ou não ao seu parecer, ele bota no sistema, favorável, parcialmente favorável ou desfavorável. E, no final, ele diz se quer ou não recorrer, se tem interesse ou não. Só que, para o Tribunal de Justiça, isso chega com a simples informação que foi dado, foi intimado o membro do MP. Mas, no caso do cível, que é um prazo dobrado, a parte tem que esperar 30 dias
para o processo descer. Vou dar um exemplo. Um conflito de competência. A pobre da parte já entrou. 2 juízes já disseram que não queriam. Um dizia que não sou eu, ou os 2 queriam. Negativo ou positivo? Imagine o que a parte já passou. Aí o promotor de justiça, num parecer que ele decidiu o conflito e foi até favorável, a parte vai ter que esperar 30 dias para descer, para continuar. Vossa Excelência, como é até autor do projeto de celeridade de processos, deve entender que 30 dias não é nada para mim, mas é muito para a parte, e é muito para qualquer cidadão. Então, eu queria que nós pensássemos um sistema que o Tribunal de Justiça pudesse saber, tivesse uma comunicação, uma coisa simples, que quando nós disséssemos que eu não tenho interesse de recorrer no meu sistema aqui, no site do MP, o Tribunal de Justiça recebesse isso como uma dispensa de prazo recursal e que o processo pudesse seguir adiante. Porque, realmente, o que é que eu posso fazer atualmente? Eu posso, o meu gabinete, mandar uma cota para o Tribunal de Justiça dizendo, olha, eu estou certificado, mas eu dispenso prazo recursal. Mas isso é onerar cada gabinete, isso é cada gabinete fazer ou não, teriam procedimentos diferentes, teriam tempos diferentes. Então, assim, é que o SAGE-MP fosse corrigido, ou não é nem corrigido, se comunicasse com... Porque essa informação, vou ou não recorrer, já está no SAGE-MP. Então, que essa informação fosse repassada para o tribunal como uma dispensa de prazo recursal. Porque se eu estou dizendo que eu não vou recorrer, eu já estou dispensando meu prazo recursal. E um modo assim de, nos processos criminais são 15 dias, mas no CIF são 30 dias, que isso prejudica o andamento do processo. Então, essa é a primeira comunicação e o primeiro pleito que eu faço. Registrado, doutor Léo, e vou encaminhar a área técnica da informática para ver a viabilidade de que a sua pretensão seja adotada. Pronto. E a segunda comunicação é uma preocupação minha em relação à atual greve dos policiais militares, né? Foi deflagrada, eu passei até meia hora agora em frente ao batalhão no engarrafamento, porque está sem poder passar. Bom, então, em relação a isso, é dizer, eu sei, nós do Ceará, nós já passamos por essa questão da greve dos policiais militares, nós sabemos da gravidade, o problema para a sociedade, mas o Ministério Público também tem que tomar muito cuidado, ser muito cauteloso nas medidas e na condução dessa questão da greve. Porque nós não somos a Procuradoria do Estado, óbvio, né? Nós somos defensores da sociedade, e eu acho que nós devemos, só peço assim, eu tenho certeza que vossa administração vai tomar muito cuidado com isso, mas é assim, que as medidas sejam muito cuidadas, porque já houve aqui, numa administração passada, o pedido de extinção de todas as associações de policiais militares, uma coisa que não poderia ser pedido jamais, graças a Deus não foi acatado, mas houve essa sugestão da administração que o Ministério Público pleiteasse judicialmente a extinção de associações, que era uma coisa inimaginável. Isso vai contra o direito constitucional poder de se associar. Então, assim, que todas as medidas em proteção da sociedade, em proteção da segurança sejam tomadas, mas sem jamais esquecermos nosso papel de defensor da sociedade e que, em nenhum momento, nem a sociedade, muito menos os policiais militares, possam acusar o Ministério Público de estar tomando um lado assim em detrimento da lei, da Constituição ou dos direitos do trabalhador ou do profissional. Então, é só isso, é só assim que eu estou acompanhando todos os procedimentos, acho que o Ministério Público está agindo muito bem, mas é só como que eu acho que as coisas vão piorar daqui para frente. Eu já vi que já foram abertos pela própria administração mais de 150 procedimentos contra os policiais. Eu li ontem, eu vi hoje, pelo menos, mais de 150 procedimentos que podem causar expulsão, podem causar perda de salário. São famílias, eles estão lutando também. Eu não estou defendendo os policiais militares, mas eu também não quero acusá-los. Eu acho assim, que nós devemos tomar muito cuidado na condução desse problema da greve e sem jamais perder o foco, que é a defesa da ordem jurídica, a defesa da sociedade, sem que ninguém seja
levado como o mal, o péssimo, o ruim. Então, é só esse cuidado que eu peço à administração. Então, tenho certeza que assim será conduzido, mas não quero pecar por omissão, por não ter dito isso nesse momento. Obrigado. Doutor Léo, eu queria, em atenção ao que o senhor colocou em mesa, e até para informar os senhores procuradores de justiça, dizer que a postura do Ministério Público em relação a esta crise da segurança pública tem sido de preocupação, né, de sempre adotar as providências, tendo como marco a Constituição e as leis. Então, o Ministério Público acompanhou, como um facilitador do diálogo, as negociações que foram feitas entre as lideranças do movimento e o governo do Estado, sem se manifestar sobre o mérito, a justiça, se os percentuais pretendidos eram ou não eram justos, porque isso não cabe ao Ministério Público fazer. Isso é entre as partes. O que cabe ao Ministério Público fazer se houver excessos, é cumprir a sua atribuição de um órgão que apura responsabilidades, né? Então, o promotor da auditoria militar, né, diante da situação posta que os senhores devem estar acompanhando, né, fez uma recomendação ao comando da Polícia Militar de que adotasse as providências do seu mistério, que não poderia haver omissão do Estado em relação a isso, né? Como os senhores bem sabem, a Constituição Federal proíbe, no seu artigo 142, a sindicalização e a greve dos militares. Também não cabe a nós aqui questionar a Constituição. Essa foi a escolha dos constituintes, tá certo? Levaram em consideração, né, dentro do debate parlamentar, que não era adequada a sindicalização, que isso poderia afetar a hierarquia e a disciplina dentro das organizações militares, que uma greve de militares abalaria a ordem pública de forma muito grave. Então, foi uma opção do constituinte, e o Ministério Público está para cumprir a opção do constituinte, né? Nós somos aqui guardiões da Constituição, né? Então, o promotor militar, no exercício da sua independência funcional, tomou este ato, fez essa recomendação, e o comando da Polícia Militar está tomando as providências que lhe competem. Entre elas, abrir os inquéritos policiais militares contra essas pessoas que o senhor acabou de mencionar aqui. Está sendo feito pelo órgão próprio, que é o comando da Polícia Militar do Estado do Ceará. O Ministério Público também, já agora não no campo criminal, mas no campo da tutela dos direitos difusos, foi reunido o gabinete de crise, e esse gabinete de crise formou uma comissão, tá certo? E essa comissão, 3 promotores se dedicam à apuração sobre o aspecto da tutela dos interesses meta-individuais e 3 promotores sobre a atuação na esfera criminal. Desses 3, elaboraram uma ação civil pública. Eu tenho a ação civil pública aqui, quero até relatar para os senhores entendam quais são os fundamentos jurídicos, para que a gente possa ter realmente, né, o esclarecimento pleno dessa situação. Então, o que é que diz a ação? Primeiro, esclarece, né, que o Ministério Público foi provocado formalmente pela Secretaria de Segurança Pública e pela Corregedoria Geral de Disciplina, tá certo? Indicando que 5 associações estariam desenvolvendo atividades típicas de representação sindical, né? E que estariam, com isso, dando ensejo a um movimento que poderia ser redundar ou deflagrar num movimento de greve, né? Na verdade, está até uma impropriedade de falar de greve de militares, porque sempre que acontece uma paralisação, isso se considera um motim e não uma greve, porque a Constituição não permite a greve de militares. Então, até conceitualmente, né, nós estamos diante de um motim e não de uma greve, né? Então, diante dessa situação, foi recebida essa provocação. A provocação veio instruída com elementos de convicção de que as associações não estavam se limitando a cumprir as suas regras estatutárias. A associação, como o senhor bem explicou, no exercício pleno do direito de se associar, que a Constituição alberga. Uma associação de militares, ela pode desenvolver atividades culturais, recreativas, assistenciais. O que ela não pode fazer é agir como um sindicato, que isso a Constituição não permite. E o que se verificou neste processo é que as associações estavam desenvolvendo atividades típicas de representação sindical, como, por exemplo, contratar ônibus para transportar manifestantes para a Assembleia,
distribuir camisas com os dizeres de uma campanha salarial, distribuir adesivos com os dizeres de uma campanha salarial, negociar de forma direta com o Executivo, como se fossem dirigentes sindicais, apresentando uma tabela com valores pretendidos para cada um dos cargos, porque isso a Constituição reservou no artigo 8º apenas para os sindicatos. Então, as associações não podem agir como sindicatos. E é esse desvio e o abalo que isso traz para a ordem pública que justifica a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público não se coloca numa posição, tá certo, contra ou a favor, porque não lhe cabe em relação ao mérito, tá certo? Nós todos sabemos a importância que tem os policiais militares, são pessoas que dedicam as suas vidas para nos proteger, que saem de casa todos os dias para colocar suas vidas em risco para proteger as nossas. Nós valorizamos muito a carreira policial militar, mas nós também temos que entender que a nossa função como defensor da Constituição é tomar as providências para que não aconteça nem a sindicalização e muito menos a greve, porque nós todos sabemos o que aconteceu em 1997, em 2011, 2012, aqui no estado do Ceará, quando processos dessa natureza foram deflagrados. Então, o Ministério Público não poderia, diante da ameaça que hoje até já se concretiza de uma greve parcial, tá certo? Cruzar os braços e não tomar as atitudes do seu mistério. Então, os pedidos foram feitos sem, doutor Léo, em nenhum momento falar em extinção das associações, mas que as associações parem de atuar como sindicatos, porque isso a Constituição não permite. Eu sei, só questão que o senhor falou nisso, eu sei que não foi pedido dessa vez extinção, está certíssimo, mas eu também vi uma coisa que me assustou. Como são essas instituições, associações, são de direito particular, são de interesses, é como fosse a Associação dos Promotores de Justiça, interesse egoístico, não é altruístico, é de uma classe. Me causou espécie escutar o líder do governo dizendo que 35 milhões foram repassados para essas entidades no ano passado. Quanto? 65, né? Então, assim, isso cabe até o Ministério Público averiguar se são instituições particulares, de interesse privativo, associações de servidores da Polícia Militar, por que houve repasses, por que repasses tão grandes? Porque elas só alugam ônibus, elas só compram camiseta, e só passam porque tem dinheiro, né? E, com certeza, quando o líder do governo anunciou ontem na Assembleia esse repasse milionário para 5 entidades, que eu vi as 5 entidades que ele passou, aí eu digo assim, então é aquela história, o governo, alguém está munindo essas associações e agora reclama, porque assim, eu estou alimentando meu inimigo. Doutor Léo, até onde eu sei, essas verbas todas são descontos de consignação de folha em pagamento, assim como acontece com a nossa associação de classe. A nossa ACMP também recebe as receitas que são descontadas do salário dos promotores. Como é uma categoria muito numerosa, né, eu estimo que são 30 mil, contando os ativos e inativos, que fazem parte dessa categoria. Então, realmente, a massa de recursos é bem volumosa, né? Mas, obviamente, o Ministério Público vai averiguar se está tendo algum uso desse dinheiro para desenvolver atividades que não são regulares, né? A Constituição não permite a sindicalização, nem a greve, né? Então, esse dinheiro não pode ser usado para atividades tipicamente sindicais, também não pode ser usado para atividades político-partidárias também, porque tem uma lei estadual que não permite, e isso também vai ser objeto de escrutínio, de investigação pelo Ministério Público, mas sempre seguindo o formato constitucional e legal. O Ministério Público não tem o interesse que cabe ao Ministério Público tutelar é o interesse coletivo, é a tutela do direito meta-individual à integral prestação do serviço de segurança pública. O que nos compete fazer é isso, e é nesses limites que nós temos tentado balizar a atuação do Ministério Público pelos integrantes dessa comissão e pelo promotor militar também, que age de acordo com o seu dever ser funcional. Doutor Léo, doutor Osiete tem comunicações também. Não, senhor presidente, não é uma comunicação, são requerimentos e, para isso, eu vou historiar fatos. Pois não. Nós sabemos que o Colégio de Procuradores faz parte da administração superior do Ministério Público do Estado de Ceará. Está na nossa Constituição. Quando eu me refiro à nossa Constituição, eu estou me referindo à Lei Complementar 72, porque eu sempre a chamei de nossa Constituição. E muito me preocupou algumas questões que foram decididas nas gestões anteriores à de Vossa Excelência.
E eu começo pela gestão do promotor de justiça, doutor Ricardo, promotor do júri, que retirou dos procuradores de justiça o direito à utilização do carro oficial. Depois, na gestão do antecessor de Vossa Excelência, doutor Plácido Barroso, ele tentou, e só não conseguiu, porque nós fomos ao Tribunal de Justiça com um mandado de segurança e conseguimos eliminar, mas ele tentou retirar de cada gabinete, de cada procurador de justiça, um dos seus servidores. Não estou aqui dizendo que Vossa Excelência vai tentar retirar ou pensou em retirar qualquer direito dos procuradores de justiça. Mas o que eu quero dizer é que eu tomei conhecimento, semana passada, que o comandante do policiamento da Procuradoria-Geral de Justiça faz uso de um carro oficial. Carro oficial esse que os procuradores de justiça não têm direito a fazer desde a gestão do doutor Ricardo Machado. E aí eu quero requerer a Vossa Excelência que informe a este colegiado quantos veículos oficiais nós temos hoje na PGJ, quantos foram adquiridos nos últimos 12 meses e para onde foram alocados, e qual é o fundamento jurídico legal que permite a um membro da Polícia Militar, mesmo sendo comandante da Guarda do Ministério Público, portanto, servidor estranho à casa, ter o direito de fazer o uso de um veículo oficial em detrimento dos membros da própria casa. Por último, eu quero dizer que não estou aqui a defender o retorno dos carros a cada procurador. Não estou defendendo isso. O que eu estou inconformado com essa notícia que eu tive, querendo saber de Vossa Excelência qual é o fundamento, mas posso dizer que esse direito que nós tínhamos e foi retirado por um promotor de justiça, a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, o doutor Ricardo Machado, ele feriu o princípio da isonomia e da igualdade entre os membros do Poder Judiciário, me refiro aos desembargadores, com os membros da segunda instância do Ministério Público do Estado do Ceará, os procuradores de justiça. Feriu esse princípio. Ninguém foi questionar isso judicialmente, graças a Deus que não se foi. Mas o que eu preciso, e acho que todo colegiado deve receber essa resposta, em relação a esse questionamento. Se nós, membros da instituição, não temos direito a um carro oficial, entendo eu, com todas as vênias, que um membro estranho, mesmo sendo coronel da polícia e comandante da guarda da polícia do Ministério Público, também não teria direito a fazer uso desse carro oficial. Era só isso. Doutor Zied, vou me ater ao ponto que o senhor pediu esclarecimento, tá certo? Em relação à quantidade dos carros oficiais, eu vou fazer o levantamento para informar Vossa Excelência, porque eu não tenho essa informação na minha mesa nesse momento. Mas, em relação ao uso do veículo pelo coronel Jano, que é o comandante da assistência militar do Ministério Público, eu quero informar o senhor que um termo de cooperação técnica e operacional foi firmado e publicado no Diário Oficial do dia 12 de dezembro de 2019, e, entre as cláusulas desse termo de cooperação técnica e operacional, que foi firmado para permitir que o Ministério Público tivesse um acréscimo na sua capacidade de garantir a segurança deste edifício, a segurança de pessoas, a segurança de informações a partir de uma estrutura que nós não possuímos. Então, isso foi um avanço institucional muito importante, termos a assistência militar institucionalizada e efetivada, e este termo de cooperação tem a cláusula 2ª, que estabelece quais são as obrigações do Ministério Público do Estado do Ceará. E a cláusula 2.1, inciso 2, diz que uma dessas obrigações do Ministério Público, nesse termo de cooperação, disponibilizar o aparato logístico para a execução do serviço de segurança, notadamente viaturas, combustível, radiocomunicação, telefones celulares, armamento, munições não letais de uso permitido, passagens aéreas e ou terrestres e outros necessários, quando solicitados pelo chefe da unidade militar da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, para que o Ministério Público tivesse essa quantidade de agentes que ele tem hoje, que, inclusive, vai nos dar sustentação nesse momento de crise que a gente está tendo aqui agora, em que todos os colegas procuradores e promotores possivelmente vão passar por um momento de crise. No passado, nós não tínhamos praticamente ninguém trabalhando com isso no Ministério Público. Hoje, nós temos um contingente já
razoável eu não tenho o número, mas eu vou pedir ao coronel que compareça para dar essa informação. É uma coisa importante, desculpe até interromper, porque isso também, doutor Manuel, e eu também peço desculpa aos colegas, bom dia, porque é uma coisa que me preocupa. Quando nós falamos em privilégios, em defesa da sociedade, a gente também tem que se colocar nesse momento. Então, eu tenho visto muito policial aqui, e eu não sei se esse número tem algum estudo para dizer se há necessidade desse número de policiais aqui na Procuradoria. E eu tenho muito receio, doutor Manuel, que aqui se torne um lugar onde a gente vai albergar essas pessoas que venham aqui por indicação, esses policiais virem aqui para ficar no Ministério Público. Não sei qual é o critério que é adotado para que esses policiais fiquem aqui, sentados, olhando o celular, e enquanto o restante da sociedade aí está toda descoberta, sem policionamento e sem segurança. Então, eu acho tudo bem, todos esses avanços, mas nós teríamos que ter um estudo para que aqui no Ministério Público nós só tivéssemos lotados aqui, alocados esses policiais, o mínimo necessário para que a gente não tenha aqui uma companhia militar e o restante da sociedade é diferente de nós? Não, eu não acho que seja. Então, eu acho que há necessidade da gente ver se esse dimensionamento está realmente correto, se é o necessário. Só isso que eu queria, porque eu tenho essa preocupação, certo? Eu vou historiar aqui que esse era um pleito muito antigo do Ministério Público, tá certo? Muito se ouviu, inclusive, neste mesmo colegiado, que o Tribunal de Justiça tinha a sua assistência militar e nós não tínhamos. Então, a decisão de ter uma assistência militar, tá certo, é um grande avanço institucional. O Ministério Público, até bem pouco tempo, não tinha sequer um homem, tá certo, que nos desse a proteção deste prédio, onde trabalham os procuradores de justiça, e em outros prédios também, tá certo, nos quais, inclusive, esses homens estão assumindo funções de vigilância que importam em economia para o Ministério Público. Nós temos uma despesa muito grande de custeio, doutora Neves, que é a despesa dos postos de segurança privada, que chega a custar R$12 mil o posto de segurança privada. E alguns desses policiais agora estão indo guarnecer as sedes das promotorias criminais, nos aliviando desse encargo muito pesado que é pagar os postos de segurança privada, que a gente está tendo que reduzir, porque, como eu expus para os senhores aqui, nós temos uma atividade muito grande, orçamentária, que tem que ser discutida com muita seriedade. Tá certo? Então, a assistência militar foi um enorme ganho, um avanço histórico do Ministério Público. E o estudo foi feito de dimensionamento, tá certo? Se algum desvio está existindo, alguém está olhando o celular ou está se comprometendo de maneira inadequada, eu, tomando conhecimento, adotarei as providências, as recomendações para que esses desvios não aconteçam, tá certo? Mas respondendo ainda ao que disse o doutor Osiete, porque eu interrompi a resposta pelo meio, tá certo? Doutor Osiete, a resposta que eu tenho para dar para o senhor em relação ao fundamento jurídico é este termo de cooperação técnica e operacional. Tá doutor certo? Manuel. Mas, deixa eu só concluir, excelência. Mas, diante, tá certo, de indignação que venha deste colegiado, nós já temos aqui, inclusive, cedida uma viatura da Polícia Militar que faz o trabalho operacional, que guarnece este prédio e que circula guarnecendo os demais prédios que pertencem ao Ministério Público. Essa viatura da Polícia Militar circula nas imediações da Promotoria Civil, do DECOM, das promotorias criminais, sem custo para o Ministério Público. Mas eu me comprometo, se é inconveniente, do ponto de vista deste colegiado, que o coronel utilize um dos carros, inclusive da frota mais velha, para os seus deslocamentos, eu vou pedir um outro carro à assistência militar, tá certo? À Casa Militar do Governo, para que ele desempenhe as suas funções aqui, nos aliviando desta carga, e todos os carros não sirvam a ninguém estranha à corporação do Ministério Público. Se isso satisfaz Vossa Excelência. Doutor Manuel, eu entendo perfeitamente que a cláusula constante do convênio, ela alberga a utilização de veículos em serviço, e nós também utilizamos os veículos oficiais em serviço. Quando eu estive no Tribunal de Justiça, em sessão nas semanas anteriores, eu me utilizei de um carro oficial. Eu me refiro, e a minha inconformação em relação a isso, é o uso particular, do trajeto residência, PGJ e vice-versa. Porque para mim,
eu entendo que só tem direito à representação de cargo oficial Vossa Excelência Procurador, o Corregedor-Geral, salvo engano, o ouvidor, enfim, só tem direito a veículo de representação oficial esses cargos. Isso é o que está hoje posto em lei. Então, por que um servidor estranho, por mais qualificado que seja, um coronel da Polícia Militar, eu tenho muito respeito pela briosa Polícia Militar do Estado de Ceará, mas porque essa é a indagação que eu trago, e de respeitar todo o colegiado, muito embora ninguém tenha se pronunciado, eu esteja aqui falando sozinho. Mas, quando eu trago as minhas questões, as minhas posições são claras, transparentes. Eu poderia ter tratado desse assunto sozinho com Vossa Excelência, porque estive com Vossa Excelência em várias oportunidades, mas o assunto é de interesse institucional, por isso eu fiz questão de trazer para debate aqui, muito embora eu perceba que ninguém queira debater a questão. Então, é essa a situação. Se é um carro oficial para utilização em serviço, está correto, está certo, está certíssimo. Se é para uso particular, como nós usávamos antes, eu acho que não está certo, era só isso. Responda a Vossa Excelência, está certo, também de forma institucional, dizendo que, sem embargo que está previsto no termo de convênio, as obrigações que o Ministério Público assumiu, eu entrarei em contato com a Casa Militar e solicitarei que o carro de lá, sob as regras adotadas pela Casa Militar, venha atender a esta necessidade que o coronel Jano tem dos seus deslocamentos. Aí a regra que se aplica na Casa Militar. Os nossos carros, tá certo? Eu vou deixá-los como estão, como manda a nossa normativa. Então, assim, respondo ao senhor também de forma institucional, tá certo? Eu tento prezar as minhas decisões na total impessoalidade, na total objetividade, tá certo? Seguindo o que diz a lei, tá certo? E, se a lei diz isso, nós vamos adotar as medidas, inclusive para que o termo de convênio não fira, e ele não fere, porque ele fala em viaturas, tá certo? Não fere, e eu vou tomar as medidas cabíveis para que os carros oficiais não sejam usados para esta finalidade que o senhor acaba de mencionar. Eu agradeço a resposta de Vossa Excelência, mas pediria que depois o colegiado fosse informado em relação a quantos veículos oficiais nós temos e quantos foram adquiridos nos últimos 12 meses e para onde foram alocados. Senhor presidente, só um instantinho. A indignação do colega Osiete, eu acho que ela é pertinente e, além do mais, eu gostaria que Vossa Excelência e os demais colegas tomassem conhecimento de que a utilização deste veículo, além de trazer e levar o coronel para casa, ainda leva no horário do almoço o coronel para almoçar e voltar. Então, eu acho que essas delimitações são imprescindíveis, porque que ele venha e volte já não é normal, porque nós não temos. Mas que ele venha, volte e ainda vá almoçar em casa, aí já é... Diga a Vossa Excelência que eu acabei de ser informado a respeito disso, a doutora Socorro Brito. Ela acabou de me falar isso antes da sessão começar, tá certo? Digo à senhora que esse problema não vai persistir, porque eu, como Procurador-Geral, vou tomar a providência, inclusive, de que o carro do Ministério Público não seja mais usado para qualquer finalidade que não seja de viatura, como está no termo de convênio. Pronto, eu ia até fazer essa... Era essa a minha resposta. Agradeço. Acho que é tarefa do colegiado informar essas coisas. O Procurador-Geral, na correria do dia a dia, não consegue observar. Então, se alguém está usando um celular indevidamente, se alguém está usando o carro indevidamente, eu agradeço a colaboração dos senhores, penhoradamente, tá certo? E digo a minha intenção foi essa, seu a minha intenção aqui é que a gente mantenha, sim, a assistência militar. Foi um avanço extraordinário que nós tivemos, ter a assistência militar. Nós precisamos muito dela para proteger esse prédio, para proteger os demais prédios na capital. E, em algumas situações extraordinárias, protege os colegas no interior. O NUSIT se vale da assistência militar para, quando um colega é ameaçado de morte no interior, é esta equipe que vai lá dar atenção, o acompanhamento, a escolta do colega promotor. Então, nós não podemos retroceder ao quadro que nós tínhamos no passado de total existência de uma segurança institucional mais efetiva. Então, o que foi trabalhado nos últimos anos é um enorme avanço e a gente não pode voltar ao quadro anterior. Se os desvios estão acontecendo, eles serão corrigidos, tá certo? Porque a gestão não compactua com qualquer tipo de desvio. Senhor presidente. Doutora Vângela estava inscrita. É muito rápido. Eu estava aqui me lembrando, diante de todas essas falas, de tempos atrás desse colegiado, em que doutora Zélia teve um problema a nossa saudosa doutora Zélia teve um problema, acho que de uma bala, não sei, não me lembro o que foi,
no gabinete dela. E esse colegiado aqui reclamou veementemente porque não havia policiais, porque nós não tínhamos a retaguarda policial aqui. Eu ouvi vários discursos aqui e apoiei-os todos. Apoiei a todos esses discursos. E nos plantões que nós vimos para cá, ficávamos aqui sem ninguém, e eu vi diversas vezes esse colegiado reclamar com veemência sobre a falta dessa nossa companhia militar. E eu venho aqui fazer realmente a defesa dos policiais. No fato de que um policial esteja sentado, olhando o celular, quantos de nós aqui, enquanto essa sessão está rolando, está olhando o celular também? Então, se o policial não tem exatamente o que fazer, não há por que nós nos incomodarmos com essa atitude, essa conduta dele. E o policial que está aqui, ele está aqui porque aqui ele é lotado, mas ele atende a todo o interior do Estado. Há colegas com registro de riscos em situação difícil e que eles são atendidos. E agora, então, muito mais com o aplicativo do Alerta MP. Portanto, eu faço a posição contrária em defesa da manutenção desses policiais e dessa companhia aqui, que realmente é muito útil para todos nós. Senhor presidente. Senhor presidente. Doutor Alcides. Só um instantinho. Eu posso... Doutor Alcides. É muito importante a colocação feita pelo doutor Osiete em relação ao uso exacerbado, no entendimento dele, de um veículo da frota da Procuradoria a serviço do comandante do grupamento, do destacamento, da guarnição que atende o Ministério Público. Mas eu vejo isso uma coisa tão pequena para ser tratada, é muito pequeno. Não vai onerar essas coisas todas o nosso patrimônio, não. Fazendo uma revisão do porquê foram retirados veículos para uso particular, eu digo, uso a serviço, de pegar em casa e levar para casa os procuradores. Eu não vejo isso como um retrocesso, nem um desprestígio ao nosso papel, não. Nós não somos desembargadores, não. E um dia os desembargadores também não terão um veículo oficial nas suas portas. Porque a evolução na Europa, até os tribunais superiores, os ministros vão nas suas próprias conduções para o exercício das suas nobres funções. Mas, em relação a ceder a utilização de um veículo pelo comandante aqui do destacamento da guarnição, eu acho isso muito pequeno para nós tratarmos. Agora, uma observação feita pela doutora Neves, que eu vejo, é inegável, é a quantidade desse efetivo. Se, por acaso, nós não estaríamos furtando da atuação numa atividade imediata desse policiamento, alguns. Não advogo a ideia de que se deva reduzir, mas era bom repensar a atuação menos concentrada na sede e para atender os nossos interesses institucionais. E chamar aqui o comandante para trocar ideias. A Procuradoria dispõe de um serviço de apoio à segurança dos membros, divulgar mais esse serviço, não é? Ver o que pode esse contingente de policiais ajudar na segurança dos que atuam nos núcleos, nos centros operacionais que vão de frente a combate à corrupção, a combate a grupos criminosos, não é?
seria repensar, mais do que vigilantes, mas colaboradores de segurança nas nossas atividades. Era isso que eu queria mencionar e pedir, se fosse possível, agilizar essa etapa aí, para entrarmos no assunto da sede, da nossa futura sede, porque desde outubro eu pedi para incluir em pauta esse assunto, né? Doutor Alcides, quero aqui agradecer a sua pergunta, tá certo? E esclarecer que o contingente ele é usado para várias tarefas de interesse da instituição. Entre elas, inclusive, uma boa parte serve ao NUSIT e uma boa parte também serve ao NIAT, nos trabalhos lá de auxílio às investigações que são feitas pelos órgãos do Ministério Público. Então, a distribuição deste efetivo, tá certo? Ainda não é sequer a ideal. A gente ainda tem outras necessidades que têm que ser atendidas que não estamos com o quadro ideal, tá certo? Então, há um estudo, eu vou convidar depois o Coronel para expor para os senhores esse estudo de segurança institucional, dos edifícios, das pessoas, das informações, qual é o papel que esses policiais militares todos desempenham dentro da assistência militar em cada área do Ministério Público. Eu prometo aos senhores que trarei a exposição sobre isso, tá certo? Então, o senhor também fez o pedido, né, reiterando que já foi pedido aqui várias vezes a respeito do andamento das obras do Cambeba, e eu queria, se não houver mais nenhuma comunicação, passar para a fase seguinte, senhor presidente, que possa chegar a esse momento. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu só quero deixar bem claro que eu não vim aqui defender retorno de carro para os procuradores. Eu não defendi isso, que fique bem claro. Registrado, excelência. Mais alguma comunicação, seguindo pela ordem de atividade? Doutor Pedro Casimiro. Bom dia a todos. Eu não poderia me furtar a, pelo menos, dar uma declaração desse problema que foi trazido aqui em relação à assessoria militar, porque é o seguinte, há muitos anos atrás, quando nós criamos o primeiro, aqui não era nem GAECO, era o GECOC. O doutor Osiete fazia parte. Não sei se algum procurador aqui teve a honra de participar ou de algum grupo de investigação. Hoje, praticamente, o Ministério Público depende dessa assessoria militar para muitas ações nessa área de combate à corrupção, de combate à violência, crime organizado. E é o seguinte, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque é o seguinte, quando nós começamos aqui no GECOC, o doutor Osiete era um dos membros, nós éramos 3 promotores, um assessor, e, se eu não me engano, nós conseguimos um policial militar, um policial militar. E esse policial militar, ele estava aqui nessa casa até sem gratificação. Com a experiência e o tempo passando, nós fomos verificando que em todos os estados, os grupos organizados, a própria Procuradoria, depende das assessorias militares para a sua segurança, para a segurança dos membros, certo? É impossível se fazer hoje um trabalho de combate a crime organizado sem assessoria militar. Isso aí eu acho que é uma coisa inegável, a gente não pode nem pensar nisso, porque na hora que a gente pensar nisso, não tenho dúvida, o nosso trabalho vai lá para baixo, nós não vamos investigar muito pouco, porque é necessário o trabalho policial e principalmente o trabalho dessa assessoria. Então, não podia me furtar e dar essa informação. Agora, o seguinte, sabe que problemas existem nessa assessoria e o seguinte, o que a gente tem que tentar fazer é melhorar e cortar os excessos. Como todo canto tem que fazer isso. Agora, a gente pensar em cortar a assessoria, na minha opinião, eu acho assim uma loucura. Por isso é que eu venho trazer esse depoimento, porque eu sofri na pele aqui, como promotor de justiça, eu sofri na pele o que é você investigar, fazer uma investigação de crime organizado, quando você mesmo faz a sua segurança. Aí é que você sente o peso de quanto uma caneta de um promotor pode pesar tanto no papel quanto nas suas costas. Porque não é brincadeira, a gente está combatendo crime organizado. Nós não estamos combatendo aquele crime comum de meio de rua, não.
Não pense, não pense. E hoje, principalmente hoje, que nós temos uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade, que nos dificulta muito mais o trabalho. A nossa responsabilidade aumenta muito mais e essa assessoria militar é importantíssima. Eu dei graças a Deus, porque durante muitos anos que eu permaneci no GAECO, nós conseguimos, mesmo às vezes com prejuízo dos próprios policiais militares, prejuízo de vencimento, eles já estavam aqui nos ajudando. E a gente tem que dar valor a esse trabalho. Era só isso. Então, pergunto aos senhores se há mais alguma comunicação seguindo a ordem de atividade. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que me permitisse falar um pouco. Pois não, Excelência. Porque eu estava procurando aqui no computador o que havia anotado. Só registrado, a presença do doutor Oscar Costa Dalva, que eu não tinha ainda registrado. Bem-vindo, Excelência. Doutor Luiz Eduardo. Em primeiro lugar, eu queria comunicar que foi dada entrada numa ação no Supremo Tribunal Federal para acabar com a isenção para agrotóxico. Doutora Sheila, é uma coisa que diz respeito diretamente aos seus interesses na área do meio ambiente. O ex-deputado João Alfredo fará a sustentação oral hoje no Supremo Tribunal Federal, defendendo a extinção da isenção fiscal aos agrotóxicos. De outro modo, eu gostaria também de comunicar a este colegiado a decisão ocorrida na última segunda-feira na primeira Câmara de Direito Público, quando, em sessão por maioria, a desembargadora Lisete Gadelha, deu provimento a uma ação civil pública promovida pelo promotor de justiça de Paramoti, que pedia que o prefeito municipal fosse obrigado a reformar o matadouro público e que essa reforma atendesse a todos os indicativos, quer da Secretaria de Saúde, quer da Secretaria do Meio Ambiente e todas as legislações concernentes ao assunto. O promotor de justiça fez o pedido para reforma, nova construção ou interdição do matadouro. O desembargador Fernando Ximenes e o desembargador Paulo Ayrton de Albuquerque votaram no sentido de conceder a interdição, contrariando o voto da relatora, que era a doutora Lisete Gadelha. Acompanhando o voto da desembargadora Lisete, o nosso colega e hoje desembargador Paulo Pontes também assim o fez. Como resultasse um empate 2-2, foi chamado um outro desembargador, no caso a desembargadora Iraneide, e por ocasião do voto da desembargadora Iraneide, a desembargadora Lisete se permitiu fazer um lembrete do que havia existido no processo, trouxe outro sim, um voto da desembargadora Iraneide já neste sentido, de que era permitido se fazer reforma, ou seja, se imiscuir no orçamento da prefeitura, porque tinha que se atender ao meio ambiente e à saúde, principalmente, e também trouxe ainda vários, 4 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, todos eles permitindo que, se o município já tinha matadouro público e esse matadouro público não estava atendendo à legislação, ele teria obrigação de reformar e tudo fazer para que o matadouro se adaptasse às exigências legais. Então, esse é um precedente muito bom, que traz luzes para os nossos reclamos com referência à defesa da sociedade, e eu queria comunicar isso aos colegas, principalmente os colegas que trabalham na área civil, para que utilizassem
esse precedente da primeira Câmara do Direito Público e também os precedentes indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, para que a gente aplique esse entendimento e esse raciocínio em outros setores que permitem que o Poder Judiciário se imiscua no âmbito do Executivo e possa retirar do orçamento para que as exigências legais sejam cumpridas. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso que tinha a comentar. Agradeço, Excelência, pela comunicação. Então, não havendo mais inscrições para as comunicações, eu queria convidar o Edson para que ele fizesse aqui uma exposição a respeito da obra do Cambeba. Essa exposição atende, inclusive, a um requerimento deste colegiado, né? Então, é uma conquista para a nossa instituição, ter uma sede digna, à altura, né, da importância do Ministério Público, posicionada próximo ao Tribunal de Justiça. É uma conquista que nós esperamos que se materialize com uma mudança deste prédio para lá, talvez no mês de agosto, no máximo em setembro. A obra se espera que se conclua em julho, final de julho, começo de agosto, mas os senhores vão ver aqui como está a obra e qual é o cronograma que está previsto a sua execução. Então, mais uma vez, eu peço a colaboração dos senhores procuradores para que a gente possa iniciar a exposição, que nós temos uma sessão em seguida do órgão especial, né, para que a gente não avance muito no horário. Edson, pode iniciar. Então. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos, procuradoras, procuradores. A pedido do doutor Manuel, estou trazendo aqui para vocês uma apresentação, na verdade é uma tela em que mostra as diversas atividades que a gente ainda tem pendentes e aquelas que já foram realizadas em relação à obra do novo prédio do Ministério Público no Cambeba. O doutor Alcides havia feito uma solicitação em outubro do ano passado. Qual que é a contextualização que eu gostaria de fazer? Nessa solicitação que houve do doutor Alcides, nós estávamos no final de gestão e, a partir desse final de gestão, precisava se definir quais os rumos da obra do Cambeba. Tá? E, na indecisão da gestão passada, haveria a posse do novo procurador de justiça no Cambeba. Então, obviamente, uma obra daquele porte, muito embora ela pareça estar pronta, ela envolve algumas decisões técnicas que precisaram ser tomadas. Em função dessa decisão de se fazer a entrega do prédio, se fazer a posse do Procurador-Geral de Justiça no final de dezembro, envolveram algumas ações que a gente precisou tomar do ponto de vista técnico e do ponto de vista de logística de realização do serviço. Com a vinda, ocorreu a posse, boa parte de vocês participaram. Com a nova gestão, com o início da nova gestão, por uma lealdade técnica e institucional, era necessário que o quê? Que se entendesse quais eram os anseios da nova gestão em relação ao novo prédio do Cambeba. Então, foram apresentados todos os passos que haviam sido dados e foram colocadas as possibilidades técnicas que a gente tinha para o futuro. Aí, essas possibilidades técnicas que eu estou apresentando para os senhores. O desenvolvimento de projetos já havia sido contratado e já havia sido realizado, isso até setembro de 2019. A desocupação do prédio do TCE. A desocupação do prédio. Por que eu digo desocupação do prédio? O antigo TCM deixou muitos móveis e muitos bens no antigo prédio. Esses bens, a gente fez uma gestão junto ao patrimônio do TCE para que grande parte deles pudesse ser cedida ao Ministério Público, a gente pudesse prover algumas das nossas unidades, principalmente unidades do interior. Eram mesas, cadeiras, uma série delas. Porém, junto a esses móveis passíveis de serem utilizados, haviam também alguns móveis inservíveis, que deveriam ser doados. Esse processo de doação está em curso, é o processo que eu assinalei ali. Então, vai ser feito um edital para que a gente possa receber entidades que estejam interessadas nesses bens, ou seja, boa parte do piso do subsolo do prédio ainda está ocupado por essa mobília. Tá? Na sequência, eu coloquei ali adesão de serviço de demolição. Esse serviço de R$ 1.244.000 era o serviço de demolição de todo o forro e de colocação de novos pisos no prédio. Por que demolição do forro?
Esse novo prédio, a gente contempla um sistema de ar-condicionado com renovação de ar, que é o que a norma pede e que é o que a gente consegue ter melhor de conforto térmico hoje em dia. Não existe mais hoje em dia, a norma proíbe que eu tenha em ambientes como esse aqui, uma situação de refrigeração por split. Então, lá nós vamos ter uma central de ar-condicionado com renovação de ar. Essa central de ar-condicionado, ela foi licitada ontem, com sucesso, teve uma empresa vencedora e vai seguir os trâmites finais. Então, por que a gente precisava tirar todo o forro? Porque não havia sentido, não havia possibilidades técnicas de colocar uma nova central de ar-condicionado com o forro existente que tinha lá. Então, esse forro foi retirado, a licitação foi realizada ontem, é o penúltimo item ali que vocês podem ver, e com sucesso, e a gente já vai ter essa empresa de ar-condicionado para poder fazer esse serviço. Coloquei ali adesão à ata de registro de preço de aquisição dos equipamentos de sonorização. Era uma ata de registro de preço do IBAMA e Polícia Federal em conjunto. Era uma ata que a gente ia fazer uma adesão de R$1.800.000, que representava o som dos órgãos da futura sala dos órgãos colegiados, representava o som do auditório, foyer e alguns outros ambientes. Já com gestão da nova administração, foram cortados alguns itens desse som, obviamente sem cortar a essência dele, que pudesse dar uma boa condição de som na nova sala de órgãos colegiados. Esse valor caiu de R$1.800.000 para R$1.276.000. Tá? Essa ata já foi aderida, essa ata ela está só com a necessidade de ordens de serviço, ou seja, é um serviço contratado e já assegurado. Obviamente, nós não tem sentido que instalemos o som das salas ainda na condição de obra que a gente se encontra. São equipamentos sensíveis que têm que ser instalados no momento adequado, dentro da programação adequada de obra. A gente coloca ali como divisórias especiais. O que são essas divisórias? Muitos de vocês conhecem. São aquelas mesmas divisórias que dividem os gabinetes dos desembargadores no Tribunal de Justiça. São divisórias semelhantes à que tem na sede nova do TCE ali no centro. São divisórias semelhantes a algumas áreas das defensorias públicas também. São divisórias que ela permite um tratamento acústico melhor. São divisórias que ela permite um maior conforto térmico e permite o quê? Principalmente uma privacidade maior da área exclusiva do procurador dentro do seu próprio gabinete. Tá? Essa ata também já está aderida, também pendente apenas de ordem de serviço para ser iniciados os serviços. Adesão e aquisição de mobília, também já foi feita a adesão a essa ata de preço, é um valor de R$800.000. Esses móveis são exclusivos para as áreas de gabinetes de procuradores e para as áreas do primeiro andar. Como eu disse aos senhores, nas áreas administrativas, a gente vai fazer os aproveitamentos necessários dos móveis que nos foram doados pelo TCE e aquilo que a gente vai recuperar de móveis em condições de uso dessa própria sede. Na sequência, aquisição de cadeiras. São as cadeiras que cada um de vocês já receberam nos seus gabinetes. Os procuradores, cada um recebeu uma dessas cadeiras. E essas são as cadeiras que vão fazer parte também da sala dos novos órgãos colegiados lá no Cambeba. Essas cadeiras já foram, inclusive, recebidas. Estão aguardando para, no momento adequado, serem encaminhadas para lá. Aquisição de divisórias drywall e forro de gesso. O que acontece? Essas, como eu disse aos senhores, as divisórias que dividem os seus gabinetes e as frentes dos seus gabinetes são divisórias especiais, como foi dito. As demais divisórias são divisórias de gesso, também com tratamento acústico, e esse forro é um forro de lã de vidro também com tratamento acústico e térmico. Tá? Isso foi feito uma licitação em 2019, o fornecedor também aguardando ordem de serviço para iniciar os serviços. Por fim, adesão ao serviço de demolição do térreo. Como eu disse, o piso térreo ele estava ocupado por algumas mobílias do TCM, antigo ainda, então a gente precisa tirar essas mobílias através desse procedimento de doação que a gente está fazendo, e, na sequência, a gente faz a demolição desse forro do térreo, que também vai receber as centrais de ar-condicionado. Finalmente, a gente só tem uma licitação pendente, que é essa licitação de R$9 milhões que estava ali, que também já houve gestão do novo Procurador-Geral de Justiça, que nos pediu a retirada de alguns itens que, no momento,
não que não fossem necessários, mas que pudessem se alinhar às necessidades de redução dos gastos, para que pudesse ser adequado o orçamento a outras necessidades e a outros projetos do Ministério Público. Então, foi feito um trabalho. Foi feito um trabalho também de estudo em cima desse orçamento. Esse orçamento inicialmente estava previsto para 9 milhões de reais. A gente já conseguiu reduzir isso em orçamento para 5 milhões e meio. Obviamente, isso também é uma licitação, é passível de redução de custos a partir da licitação. Ou seja, o custo estimado da obra, que estava em 20 milhões de reais, a gente já conseguiu chegar em 16 milhões de reais. Podendo cair mais do que isso. Não sei se vocês conseguem ler, mas nós tínhamos 3 milhões e 300 mil reais previstos para o ar-condicionado. A empresa vencedora da licitação ontem, vencedora que eu digo, o melhor lance foi em torno de 2 milhões e 300. Ainda vai ser avaliado se ela tem a condição técnica para nos atender, mas se tiver a condição técnica para nos atender, seria mais 1 milhão de reais de recursos disponíveis para outros projetos. E aí vocês viram dizer que nós temos ali várias situações em ordens de serviço. Tá? Então, faz parte da nossa tratativa técnica o quê? Existe, obviamente, as decisões institucionais, como houve a desfazer a posse do PGJ no final do ano, lá no novo prédio, e agora a nova decisão em função dos cortes que aconteceram, e nós temos que adequar isso tecnicamente. E o que é adequar isso tecnicamente? Essa licitação final aqui de 5 milhões e meio de reais, ela trata especificamente da infraestrutura de lógica e elétrica. E eu estou falando ali em cima de divisórias, tanto de gesso quanto as divisórias que dividem os seus gabinetes. Existe uma engenharia, muito embora sejam coisas que estejam separadas, elas se entrelaçam. Eu não tenho como fazer aquelas divisórias ainda sem gastar aquilo que efetivamente é necessário, sem buscar aditivos posteriormente, se eu não tiver a responsabilidade de primeiro fazer essa última licitação. Então, é só uma questão de responsabilidade técnica e de logística de serviço. Primeiro, eu vou realizar essa licitação de baixo, que eu tenho toda a infraestrutura de lógica elétrica, para depois eu dar as ordens de serviço de divisórias. Tá? Porque, senão, eu corro o risco o quê? De fazer uma divisória que ela tem uma estrutura interna, tem uma chapa de gesso, e depois tem outra chapa de gesso fechando, isso com todo o revestimento acústico que tem por dentro, e aí depois eu ter que vir fazer a instalação elétrica e de lógica e ter que tirar uma dessas chapas de gesso, tirar o revestimento para fazer novamente, que é o que comumente acontece nas obras que a gente vê públicas pelo Brasil afora. Então, é uma questão de irresponsabilidade técnica a gente não ter dado essas ordens de serviço que poderiam já ter sido dadas. Tá? Então, obviamente, como a gente tem essa licitação ainda em curso, né, a previsão ali é de julho, como o doutor Manuel já colocou, prevendo que essa licitação, com todo o esmero e com todo o trabalho que a gente fez em cima dela, em cima dos orçamentos, eu imagino que a gente consiga cumprir esse prazo de julho de entrega definitiva da obra. O doutor Alcides é um dos que eu sei que ele já passou algumas vezes lá pela obra. Eu já tinha falado isso com o doutor Manuel. É interessante que vocês também possam ver o local do serviço. Porém, o que acontece hoje? O que nós temos lá hoje? Nós temos um grande galpão, porque esse galpão abrigava algumas áreas administrativas e 6 conselheiros, e agora a gente tem que abrigar 47 procuradores. Então, do ponto de vista visual, não tem muito o que ver. É toda uma área grande, que foi demolido o forro, trocado todo o piso. Vocês vão poder ter noção do que é os gabinetes de vocês, como é que funcionam as circulações, como é que funcionam as áreas ao PGJ, as áreas administrativas, provavelmente em torno de abril. Tá? Obviamente está aberta, a obra, né, não está trancada. Aqueles que quiserem, mesmo nessa condição hoje, fazer uma visita, estou à disposição para acompanhar, para poder dizer, ó, aqui vai ser essa função, aqui vai ser outra função. Mas, do ponto de vista visual, eu creio que abril ou maio seja uma época ideal para poder ver e sentir. Pronto, aqui é o meu gabinete, aqui são os banheiros, aqui é a área do PGJ, aqui é a corregedoria, ouvidoria, assim por diante. Tá? Edson, eu queria lhe agradecer, tá certo? Elogiar aqui o seu trabalho, o seu dinamismo. Você tem prestado serviços da maior relevância para a nossa instituição. Eu tenho plena confiança que, sob a sua batuta, vamos cumprir esse cronograma e vamos ter a felicidade de, terminando a obra em julho, começarmos a mudança, né?
E talvez eu achei um mês mais ou menos a mudança? Essa mudança, como eu disse para vocês, tudo envolve uma grande logística. E envolve uma grande logística também dos gabinetes de procuradores. Era interessante que a gente já fosse se preparando para essa mudança. O que eu digo se preparar para essa mudança? Muitos dos arquivos que já puderem ser encaminhados para a nossa gestão de documentos, que é comandado pela Tatiana, que fica ali na escola, se já puderem ser visto isso, é interessante, para que a gente possa efetivamente ir para o Cambeba com aquilo que efetivamente é o de uso diário nosso. Aquilo que é questão de arquivo, documentos sigilosos que precisam de um tratamento especial nessa mudança. É interessante que a gente já vá pensando isso, porque não é uma mudança simples. É uma mudança de um prédio que hoje a gente tem em torno de 4.500 quadrados para um prédio de 7.000 metros quadrados, mas que envolve muitas pessoas, muitos documentos, muitos bens, que precisa ser planejado. Então, mais uma vez, eu agradeço. Doutor, bom dia a todos. Bom dia, meu colega e ilustre procurador. Desculpa. Eu estava de férias, hoje estou tendo a primeira oportunidade de dar um bom dia aos colegas do Colégio de Procuradores, porque num órgão especial já tivemos uma sessão. Eu gostaria de fazer um questionamento, aliás, não é nem questionamento, é um esclarecimento. Eu só estive lá no dia da posse de Vossa Excelência, mas eu tomei conhecimento, apesar de ter sido assim, à noite a gente chegou assim, muito em cima, que lá, a nossa futura sede, ela não tem qualquer aparelho de elevador. Nós temos uma rampa, quando nós cheguei lá, tem uma parte que tem os degraus, e para quem não tem possibilidade de subir os degraus, tem a rampa, desce da rampa, subir, vai pela rampa, volta fazendo um Y, um V, né? E lá na parte interna não temos nenhum elevador, temos rampa. Já tomei conhecimento que as rampas são bem suaves, mas, mesmo assim, mesmo sendo suave, a gente sabe que tem pessoas que não podem subir rampa, né? A questão da cadeira, tem que ter uma pessoa para empurrar a cadeira, porque, a não ser que seja uma cadeira elétrica. Mas a minha preocupação, viu, doutor Manuel, é com relação a essa acessibilidade, a falta de um aparelho de um elevador, que hoje em dia tem, comumente em vários lugares, até nas lojas, tem aquele elevador que faz do piso ao primeiro andar, sem necessidade de fazer base e força, essas coisas. Eu gostaria de saber se o engenheiro pudesse explicar com relação a isso, porque o Ministério Público, nós sabemos todos, né, que nós não podemos ter aqui já temos um problema, nós temos o gabinete aqui, então a gente não pode atender nenhuma pessoa cadeirante, porque o elevador não vai até os nossos gabinetes. O antigo está desativado. Eu gostaria de ser um esclarecimento a respeito da acessibilidade. Pois não, doutora. Nesse prédio, a gente teve cuidado, inclusive, de fazer um projeto de acessibilidade. Tá? Eu posso lhe garantir que hoje, aquele estacionamento que a senhora viu lá, que é todo de paralelepípedo, semelhante ao nosso aqui, ele vai ter nas vagas de deficientes e nas vagas de idosos e nas demais vagas, nós vamos ter corredores de concreto, semelhantes ao que tem em alguns supermercados, que a gente já vê por aí, que permite um deslocamento mais tranquilo. E eu diria para a senhora, lá nesse novo prédio, o deslocamento do estacionamento para a área dos procuradores, eu diria para a senhora que é metade da distância do que a gente tem nesse prédio hoje. Tá? Então, o acesso realmente é por rampa, a descida das autoridades, dos procuradores e de servidores, a entrada é bem mais próxima do que a gente já tem nesse prédio aqui hoje. Tá? A condição da gente fazer lá um elevador, esse prédio ele foi realmente previsto para ser como se fosse um prédio térreo. Então, toda a área de procuradores e a área de procurador-geral, ouvidor, corregedor, é esse acesso por essa rampa externa, que não dá coisa de mais de 50 metros para estar dentro do prédio, ou seja, é muito menor do que a gente tem aqui hoje. E o acesso do térreo para a parte dos procuradores também internamente tem uma outra rampa, totalmente suave, totalmente dentro da norma de acessibilidade que permite esse acesso. Mas eu falo acessibilidade é para todas as pessoas que forem acorrer à nossa procuradoria, entendeu? Não só dos nós procuradores.
de justiça, que inclusive nós temos uma colega que ela não tem condição de subir rampa. Mesmo que seja uma rampa bem suave, ela chega aqui na Procuradoria, ela tem dificuldade de descer do carro dela e chegar até o elevador. Né? Nós já temos pensar numa solução para isso. Agora eu falo a acessibilidade. Uma solução que nós possamos concluir a certa obra, sem precisar mexer no projeto agora, que isso atrasaria a entrega, mas pensando em como adaptar a acessibilidade para garantir não só os procuradores, mas todos os usuários do prédio tenham todas as pessoas acesso às instalações físicas. Então, eu queria só aqui pedir aqui a compreensão dos senhores. Eu vou ter que me retirar, porque nós estamos no meio dessa situação de crise da segurança pública, tá certo? Eu tenho uma reunião com o gabinete de crise agora sobre temas muito importantes, tá certo? Vou passar a presidência dos trabalhos à doutora Idelária, que é a decana, tá certo? Eu queria até prestar algum esclarecimento aos senhores em relação a alguma coisa do prédio, mas, infelizmente, posso, numa ocasião posterior, dar as respostas que me forem cobradas, mas, nesse momento, infelizmente, eu tenho que me retirar para participar de uma reunião muito importante de temas do maior interesse institucional e social. Né? Doutor Manuel, eu só queria fazer um apelo aqui, já que nós estamos tratando do prédio, é que nós ficamos aqui todos esses anos nos ressentindo da impossibilidade da acessibilidade universal. Acho que Vossa Excelência até passou junto comigo um grande constrangimento aqui neste prédio, quando veio um rapaz convidado aqui, Vossa Excelência estava presente aqui para o evento, e aí, quando alguém chegou, acho que era o dirigente da escola ou do evento, chegou e disse: seja bem-vindo. Ele disse: como é que vocês vêm me dar as boas-vindas se eu não tenho como chegar aqui? Então, assim, a nossa preocupação, enquanto Ministério Público, enquanto instituição e serviço público, é uma acessibilidade universal. E, pelo depoimento da doutora Lúcia, acho que nós continuaremos sem ter essa acessibilidade universal, porque hoje a gente, partindo do pressuposto que todos têm que ser inseridos em todos os contextos, né, qualquer que seja a sua necessidade, a sua deficiência, então eu acho que nós já temos que, desde já, quando o senhor diz que nós nos preparemos para a mudança, eu acho que também que a administração, desde já, tem que já pensar em um acréscimo para essa acessibilidade, né? Para essa acessibilidade universal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que nós precisamos de elevador para pessoas que não têm condição de mobilidade, nem na cadeira de roda. Então, assim, precisamos, eu acho que é indispensável a existência de um elevador para estas pessoas neste prédio. Agradeço a doutora Senhor presidente, só 3 minutos. Primeiro, a obra está parada. Eu vou ter que me retirar, então eu vou ter que passar a palavra à doutora Idelária. Só para concluir mesmo. Só queria dizer isso porque... Eu estou aqui com um horário um pouco apertado, mas... Certo. A obra está paralisada e nós não sabemos o percentual de serviços executados. Certo. Na minha pouca experiência, eu tive alguma em virtude de eu já ter sido gestor público, mas nós não teremos condições de inaugurar esse prédio daqui para agosto, não. Com a obra paralisada, não há condições. A obra não está paralisada, doutor Alcides. Eu, como procurador-geral, pedi que fossem feitos alguns ajustes, tá certo? Para que fossem retiradas algumas partes da reforma, para reduzir custos. Eu quero explicar para os senhores aqui isso aqui com um pouco mais de tempo, para que a gente possa conversar e eu dar as explicações que eu tenho para dar. Num outro momento, o doutor Edson pode trazer também. Pode, eu me comprometo a conversar com os senhores quantas vezes for preciso em relação a isso. O layout do prédio, que não foi trazido também para nós. Mas então, eu me comprometo com os senhores a trazer na próxima sessão e continuar essa conversa. Só peço aos senhores a compreensão do momento. Né, o Ministério Público tem uma tarefa importante para tentar solucionar esse problema para que a greve dos policiais militares não siga adiante, né? E nós não podemos fugir dessa responsabilidade, ficar com os braços cruzados, e eu estou sendo muito cobrado pelo gabinete de crise, e eu peço desculpas e passo a palavra à doutora Idelária para conduzir os trabalhos. Pois não, Excelência. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores, e a doutora Idelária vai conduzir a sessão seguinte.